Muito obrigado pelas palavras, por ter compartilhado conhecimento aqui com toda a plateia, professora Helena. Sem mais delongas, passo agora a fazer a apresentação do professor Paulo Valério. Paulo Valério, Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, integra a Comissão de Acompanhamento dos Projetos de Alteração de Defesa do Código do Consumidor, integra o MPCOM, Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, coautor do Manual de Negociação e Mediação para membros do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, e a todos nós, promotores e procuradores de justiça, carinhosamente chamado por todos como o professor. Passar a palavra para o Paulo nos brindar aqui com sua explanação. Posso falar em pé? Bom dia a todos e a todas. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estou um pouco triste. O meu time perdeu para o Flamengo de 2-0. Estou triste mesmo. Sou um ser humano, tenho emoções, né? E gosto também sempre de me mostrar como eu estou. Estou triste porque o meu time perdeu. Mas estou feliz porque estou aqui realizando um trabalho que me dá muito prazer. Eu tenho já 30 anos de Ministério Público e realmente é surpreendente, emocionante nós estarmos aqui no âmbito do Ministério Público, uma instituição adversarial, realizando um congresso desta monta, com a qualidade e com a quantidade de participantes e palestrantes. Então, realmente isso nos emociona bastante e nos dá motivação para que nós prossigamos nessa caminhada. Nós vamos conversar algumas coisas aqui. Tem vários alunos meus aqui nesse auditório, então eu já peço desculpas por alguma repetição. Vejam o tema, né? Negociação colaborativa e seus desafios, é o que a gente comenta inicialmente nas nossas aulas, então muito do que vocês verão aqui, vocês já viram, então eu peço desculpas aos meus alunos. E também, já de antemão, peço desculpas a alguma ideia, alguma contundência que por ventura ou desventura eu venha a cometer, porque nós vamos fazer algumas colocações bem fortes aqui que poderão atingir alguma convicção de algum colega, de alguma pessoa, mas é uma crítica construtiva. Eu falarei aqui com vocês como se eu estivesse me olhando no espelho. É assim que eu sinto essa nossa interlocução. Desafio. A palavra desafio ela é maravilhosa, porque graças ao desafio que a humanidade chegou aonde chegou. Quando eu faço capacitação na área do estresse, depressão e ansiedade, nós esclarecemos que nós temos dois tipos de estresse: o estresse bom e o estresse ruim. O estresse bom é o chamado estresse de desafio. O estresse ruim é o estresse de medo. Esta conceituação é da professora Elizabeth Blackburn, Prêmio Nobel de Medicina de 2009, no seu maravilhoso livro O Segredo Está nos Telômeros. Não vamos entrar nesse aspecto aqui, é uma área chamada biologia molecular, mas o segredo realmente está nos telômeros, que são diretamente atingidos pela nossa ansiedade, pelo nosso estresse. Os telômeros é a partezinha da ponta dos cromossomos, responsáveis pela divisão das células. Desafio. Eu trago aqui, então, para abrir a nossa conversa, o Diógenes Luca, ex-comandante do GAT, um negociador da área criminal, e ele realiza as negociações, como ele disse na época, né? Realizava as negociações mais difíceis, é aquela negociação de motim, aquela negociação
com detentos, onde ele só tinha duas coisas a oferecer. Eu só posso oferecer a eles a vida ou cadeia. Então, é uma negociação muito restrita. Por isso eu respeito muito os negociadores da área criminal. Respeito também os da área civil, mas o negociador da área criminal muitas vezes está naquela linha tênue entre a vida e a morte. E o Diógenes Lucas traz, então, esta primeira questão, esse primeiro desafio psicológico do ser humano, que o ser humano, na sua avaliação, ele não consegue ter a perspectiva real dos avanços que nós naturalmente temos no nosso desenvolvimento como sociedade. Então ele traz alguns exemplos ali, ó. Os americanos precisam de telefone, mas nós não. Temos suficiente número de mensageiros, dito pelo Sir William Preece, diretor do Correio Britânico. Era contra o telefone. Cavalos sempre existirão, mas automóveis são um modismo e logo desaparecerão. Do CEO do Michigan Saving Bank, falando para o advogado do Ford. Quer dizer, então imaginem que uma pessoa entendeu naquela época que o carro seria um modismo. Então, muitas vezes, a gente faz isso aqui, é uma caricatura, é bem verdade, não é uma ofensa a ninguém, mas muitas vezes nós recebemos alguma crítica como essa. Esse negócio de negociação aí, de emoção, de sentimento, isso aí é um modismo dos chamados lá, às vezes eu sou chamado de promofofo, promofofo. Não, isso aí não é raiz, isso aí é promofofo. Ora, falar de emoção, ora, falar de sentimento. Então esse é o primeiro desafio, um desafio natural de nós vencermos algumas barreiras psicológicas que são naturais a todo ser humano. Segundo desafio, aqui uma pergunta a vocês todos que estão aqui fazendo essa interlocução comigo. Qual a manifestação humana que se estuda quando abordamos o tema relacional da negociação, seja na sua dimensão colaborativa, como no molde competitivo? Pergunta: qual a manifestação humana que nós abordamos, que nós temos que estudar, quando nós tratamos do tema relacional, e tema relacional do ser humano com os outros, e tema relacional do ser humano com ele mesmo, porque a negociação, ela é principalmente intrapessoal. Nós só temos condição de negociar com o outro quando nós temos o mínimo de condição de negociarmos com nós mesmos. Senão, a coisa não vai funcionar muito bem. Então, qual é a manifestação humana? Alguém arrisca? Dou-lhe uma, Darwin. Vai, Darwin, fala alguma coisa. Ademir. Como? Oi? Revolta. Estudar a revolta. Está dentro da palavra essa que eu estou tentando comunicar a vocês. Revolta. Emoções. Estamos chegando perto. Está ficando bom. Dou-lhe uma. Resistência. Amor. Amor também está dentro. Resistência. Insatisfação. Muito bom. Está chegando perto da palavra. Comportamento. Aleluia. Deus seja louvado. Comportamento. Exatamente, esta é a palavra. O comportamento da pessoa, os comportamentos de interrelacionamento. E qual é a ciência que estuda o comportamento? A neurociência. A neurociência busca determinar como o cérebro afeta o comportamento.
O direito trabalha predominantemente com o quê? Com comportamento. O direito não trabalha predominantemente com a lei. O direito trabalha com o comportamento do ser humano. E o que nós estudamos sobre o comportamento na nossa formação, nas nossas instituições? O que nós estudamos? Praticamente nada. Nós somos neófitos em comportamento, somos maravilhosos em petições, somos maravilhosos em pareceres. Eu sou procurador de justiça, continuo dando parecer, mas somos muito ruins em comportamento, porque sequer entendemos como nós funcionamos. E como é que eu vou entender como funcionar com o outro, se eu não consigo entender como eu funciono comigo mesmo? Mas o que é isso? Então, como disse o doutor Francisco Dirceu ontem, nós não temos mais uma vida com a fita cassete, nós não temos mais uma vida com o CD, nós estamos num outro espaço de vida, dessa ciência que tomou uma dimensão fantástica a partir de 1990. Mas e como é que ninguém sabe disso? Todo mundo sabe disso, só nós do direito que não sabemos disso. Na medicina, na psicologia, na educação, na economia. Olha quem foram os prêmios Nobel últimos. Richard Thaler, economia comportamental. E nós estamos fazendo o quê? Esperando o quê? Sermos chutados para fora da necessidade social? Então, a neurociência, quem diz isso? Nicholas McIntosh, professor emérito da Universidade de Cambridge. Juízes, advogados, promotores precisam estudar neurociência. Quem é esse sujeito aí? É o psicopata. Eu também faço formação para nós sabermos como trabalhar com o psicopata. Você vai ter que negociar com o psicopata. Você vai fazer justiça restaurativa com o psicopata. Querem saber por quê? 2 milhões de psicopatas nos Estados Unidos. 100 mil só em Nova York. Dados do professor Robert Hare, uma das principais autoridades em psicopatia do planeta. 30 anos trabalhando dentro de casas de detenção. Olhem só, 1% da população dos Estados Unidos é de psicopatas, mas 4% é de sociopatas, somando os dois, 5%. Dá para se tirar uma média que em cada instituição, 5% da instituição será de psicopatas. Então, estão entre nós 20% da população carcerária dos Estados Unidos, professor Robert Hare, de psicopatas. Imagine no Brasil, mais de 50% dos crimes graves são cometidos por psicopatas. 4% dos CEOs e líderes em negócios são psicopatas. Isso dito pelo professor Robert Hare e Paul Babiak. Isso é estarrecedor, né? 10% das pessoas da indústria de serviços financeiros, segundo Christopher Bayer, são psicopatas.
10% dos funcionários de Wall Street são psicopatas. E vocês e eu, nós estamos preparados para trabalhar e negociar com um psicopata? E o que é o psicopata? O psicopata, que nós estamos falando aqui, não é o psicopata chamado criminoso, porque esse é barbada. Esse lá em Nova York tem em torno de 100. Esse é barbada porque você descobre logo e você bota na cadeia, e alguns vão para a cadeira elétrica. Agora, o problema é o psicopata chamado de subcriminoso, que está por aí, transitando, principalmente nos altos escalões de poder, tanto econômico como político, tanto público como privado. E esse não vai te matar assim com o tiro. Ele vai destruir a tua vida, se tu não souber negociar com ele de outras formas. E qualquer imagem que se tenha é mera coincidência. Não? Esse é o perigoso. Aqui, não é? La Casa de Papel. Por que eu trouxe este slide? Porque nós temos que vencer, e esse é o nosso grande desafio, nós temos que vencer a barreira de estudar apenas o direito. Nós temos que estudar as ciências que tratam do comportamento. Porque não há coisa mais fácil do que você fazer uma petição inicial de ação civil pública. Já fiz centenas. Não há coisa mais fácil você fazer uma denúncia, centenas, apelações, centenas eu fiz. O difícil é você tirar a máscara e dar a cara a conhecer. O difícil é você sair do conforto do papel e ir para o confronto, às vezes, do face a face com o seu interlocutor. Isso é o difícil. Então essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Ficar atrás do papel, da casa de papel, não há coisa mais fácil. Isso é barbada. Não, está lá na justiça. Isso não é problema meu. É hora de nós sairmos dessa zona de conforto, nos capacitarmos para podermos aprender a efetivamente ter resolutividade no nosso trabalho. E claro, aqui não faço nenhum paralelo, só o que falta agora. Então, nós é que somos os criminosos que estamos dentro da casa de papel. Não, é evidente que eu não estou querendo dizer isso. Estou apenas usando essa figura porque é um seriado da Netflix bastante famoso, e a questão da casa de papel. Nós vivemos em palácios, não é, protegidos pelo papel. Não há nada mais fácil do que você se esconder atrás de um papel. Volto a dizer, digo isso para vocês me olhando no espelho. Então esse slide, digo isso me olhando no espelho, porque esta é a minha tendência também como profissional. Este é o meu hábito, porque eu fui criado assim. Todo mundo me ensinou assim, como falava o professor Francisco Dirceu ontem. Aquela figura muito interessante do banco branco. Mas por que tem que ficar um guarda perto do banco branco? Não, porque todo mundo sempre fazia assim. É a questão do hábito. Isso que eu queria abordar com vocês. Então, basicamente nós temos dois hemisférios cerebrais. O hemisfério esquerdo, que é sequencial e racional, e o hemisfério direito, que é emocional. Há apenas, os psicopatas, isso é diferente. Eles conseguem fazer, por exceção, a questão da empatia, chamada empatia cognitiva, com o lado esquerdo do cérebro. Por isso, eles não têm empatia emocional, eles não sentem o que você sente.
mas eles leem o que você sente, e por isso que eles são tão perigosos. Aqui uma demonstração didática que eu sempre apresento nas minhas aulas, para as pessoas terem expertise de como podem se acalmar, como podem ter autocontrole. Os nossos conflitos intrapessoais. Nós, na realidade, temos tantos conflitos, porque nós não temos apenas um cérebro, nós temos 3 cérebros. Então, muitas vezes, em decisões, em controvérsias da vida, a gente sente bem, né, como isso acontece dentro de nós. Uma parte querendo ir por um lado e a outra parte querendo ir para outro lado. Tá? Por quê? Primeiro nós temos o cérebro de base, que é o chamado cérebro reptiliano. Este é o cérebro instintivo, é o responsável pelas nossas atividades básicas de sobrevivência. A respiração, o batimento cardíaco, a territorialidade. Você está no meu gabinete. Isso acontece muito, a gente faz treinamento para que os colegas possam diminuir. Este é o meu processo, ninguém dá parecer no meu processo. É a territorialidade, é o cérebro reptiliano se manifestando. Esse cérebro tem 500 milhões de anos. Ele tem 500 milhões de anos. Isso está dentro de cada um de vocês e de mim. E ele pode aflorar a qualquer momento, se nós não tivermos autocontrole. E é isso que se ensina nas capacitações. De um advogado, ou colega, ou promotor, dizer alguma coisa para você, e surge o réptil, e tem uma atitude, um comportamento de réptil, e a consequência será evidentemente desastrosa. O segundo cérebro é o cérebro límbico. Este tem 300 milhões de anos. Este é o chamado cérebro emocional, cérebro mamífero, diversamente do instintivo. Aqui nós já nos aproximamos mais do ser humano, tá? E o último é o neocórtex, ou nova casca, que tem no córtex pré-frontal a grande maravilha que o universo nos deu, a capacidade do raciocínio, a capacidade da imaginação, e aí, então, a possibilidade da tomada de decisão. Porque se você não consegue imaginar uma situação, depois outra situação, você não tem uma tomada de decisão. Só o ser humano possui essa capacidade de imaginar: eu vou ser um médico ou eu vou ser um advogado. Então, esta é a grande maravilha do universo, não é? E estes cérebros estão em constante conflito, principalmente quando nós tratamos de uma área que não é a nossa área de formação, que é a área dos relacionamentos, a área do comportamento. A gente sai do nosso nicho, que é trabalhar com papel, então aí nós entramos em conflito. Questão do hábito, que foi falado então pelo Dr. Francisco ontem, não é? O nosso cérebro funciona no piloto automático. O nosso cérebro gosta de economizar energia. Então aí ele cria os hábitos. Nós conversávamos agora há pouco, a colega Sami, onde é que ela está? Está por aqui? Oi? Nós conversávamos sobre a questão do preconceito. Eu não tenho preconceito. Todo mundo tem preconceito, porque o preconceito, ele é necessário para a economia da energia do organismo. Os hábitos são preconceitos que nós temos dentro de nós. O estereótipo é um preconceito fundamental para a sobrevivência do ser humano. Então temos que desbastar
esses preconceitos de que não pode ter preconceito. O preconceito é fundamental para a nossa sobrevivência. O hábito é um preconceito, e os hábitos estão nos nossos gânglios de base. É aqui, no cérebro reptiliano, que nós temos os nossos hábitos. Então, vocês imaginem, Fabiano, que desafio nós temos. O comportamento adversarial está na base mais profunda do nosso cérebro. Então, não é assim, você fazer uma capacitaçãozinha ali, agora eu já estou negociando. Não, você vai ter que alterar algo que está na base do cérebro, do meu cérebro, do cérebro daqueles que trabalham nessa postura adversarial. Por isso eu compreendo muito bem aqueles que têm dificuldade. Isso é uma postura colaborativa. Você compreender a dificuldade do outro e não ofendê-lo, negá-lo, não reconhecê-lo, porque ele não trabalha com autos compositivos. Entenda a dificuldade dele e o ajude a poder compreender também como ele funciona. Por isso que eu trago isso aqui. Isso aqui que eu estou fazendo é uma negociação colaborativa, tentando ver o lado do outro, não é? Quando temos um pensamento, ele é imediatamente avaliado pelos nossos centros emocionais, a amígdala e os gânglios de base. A amígdala é esse verdinho aqui, nós já vamos conversar sobre ela, é o radar do cérebro para a ameaça. Sempre que vocês e eu formos ameaçados, a amígdala se ativa, e aí pode vir o réptil, com tudo. Mas também pelos gânglios de base, como nós já comentamos. Então, a amígdala e os gânglios de base são estes centros primitivos que fazem a navegação no mundo externo, extraindo regras de decisão da sabedoria de vida acumulada que está armazenada. Qual sabedoria de vida que está acumulada e armazenada? 500 milhões de anos. 500 milhões de anos da época em que fomos bactérias, da época em que fomos, células eucarióticas, a época que fomos peixes, estão acumulados nos gânglios de base. Então, eles são o mecanismo de tomada de decisão. E aqui uma bomba, que na neurociência é absolutamente pacífico, mas no direito é quase que um sacrilégio dizer isso. Toda a decisão humana é emocional. Pô, mas aí você destrói a minha casa de papel. Eu vou repetir, toda a decisão humana é emocional. Por causa disso aqui, porque toda a decisão humana começa pelos marcadores somáticos nos gânglios de base. Como é que nós podemos mudar este hábito? Aí uma palavra que eu já explico, pela mielinização. O que é a mielinização no português comum? A mielinização é você treinar. Você quer trabalhar com autocompositivos, quer trabalhar bem, vai ter que treinar. Para quê? Para que você possa mielinizar seus neurônios para trabalhar daquela forma de conserto e desmielinizar os neurônios que trabalham na forma adversarial. O que é a mielinização? Aqui nós temos um neurônio, tá? Aqui o corpo, o núcleo, o axônio. A energia física e química, ela vai da esquerda para a direita, e ela é transportada pelo axônio.
Estas bolinhas chamadas bainha de mielina, justamente são as que fazem a mielinização. O que são essas bolinhas? Essas bolinhas são o segundo grupo de células que nós temos no nosso cérebro. Nós temos o neurônio, mas nós temos as células gliais. As células gliais, já devem ter ouvido falar, um câncer terrível, é o glioma, câncer nas células gliais. As células gliais é que vão fazendo esse espiral em torno do axônio, como se fosse um fio. Então, quanto mais você treinar, mais as células gliais criam estas bainhas de mielina. Um treinador, um jogador de vôlei, na rede, vai mielinizando estas bainhas, e aí você se torna um expert em determinada área. Então vejam o desafio que se tem, transformar uma postura competitiva, adversarial, para uma postura cooperativa e de consenso. Então é com paciência, com calma, com compaixão, com compreensão. Seguindo aqui. E como é que se faz isso? Primeira coisa é motivando. O que é a motivação? É você mover alguém a fazer uma ação tendente a algum propósito. Então, a primeira coisa que se faz quando se dá uma capacitação é motivar o aluno. Como motivar o aluno? Mostrando que aquele novo método tem algum propósito. Se alguém chegar para mim, você tem que usar isso aqui, esse objeto ou esse serviço, mas ele é útil para mim? Não é. Eu não quero. Isso não me motiva. O que me motiva? O que me motiva é aquilo que me dá prazer. E esse prazer, ele advém das estruturas mais básicas do nosso sistema reptiliano, pela dopamina. Então, quando a gente está realizando uma capacitação e o aluno percebe que ele pode utilizar aqueles métodos e técnicas de negociação no seu trabalho e principalmente na sua vida, ele despeja na base do cérebro a dopamina. Ali estão as vias dopaminérgicas, que vão para onde? Vão para o córtex pré-frontal, que é o nosso executor. Toda a execução do nosso organismo é feita pelo córtex pré-frontal. E aí, se você conseguir motivar as pessoas assim, eles vão trabalhar com métodos autocompositivos. Se você não conseguir motivar, você não vai conseguir. Ninguém faz nada forçado. Isso é uma lei da natureza. A natureza é que nos trouxe isso. A maneira como a natureza nos leva a fazer o que ela quer é fazendo disso um prazer. Então, o ser humano trabalha num sistema binário, que se chama valor. Valor de sobrevivência. Se a coisa é boa, despeja no sangue, no organismo, dopamina e serotonina. Se a coisa é ruim, despeja cortisol e prolactina. Nós trabalhamos num sistema binário. Então, quando a natureza quer que você faça alguma coisa, porque aquilo é bom para a sua adaptação e para a sua sobrevivência, ela vai despejar a dopamina. Então, aí vocês já estão tendo a condição de vislumbrar também qual é a melhor tomada de decisão. Quando nós estamos na encruzilhada da vida, e eu, nos meus 55 anos, já tive várias, e os meus amigos sabem disso, você mira numa situação A e vê o que o seu sentimento visceral lhe diz. Mira na outra, aqui é mais leve, esse é o caminho. Porque esta é a inteligência de 500 milhões de anos, e não 55. Seria uma burrice optar pela inteligência racional de 55 anos, quando a inteligência emocional de 500 milhões de anos está me dizendo que é por aqui. Seria no mínimo uma burrice, não é? Então aqui a gente traz uma série de casos concretos, para mostrar
como podem ser úteis essas questões da negociação colaborativa. Esse caso aqui, não sei se a Dani se lembra, esse foi um caso veiculado por uma colega lá de Minas Gerais, claro que não vou dizer o nome. A colega, talvez alguma coisa eu tenha perdido, porque a nossa memória, ela é distorcida e distorcível. Mais um cheque a um dos nossos pilares do direito, né? Nós trabalhamos com prova testemunhal, só que a memória, e isso é pacífico na neurociência, é distorcida e distorcível. Então, muitas vezes a gente acha que viveu alguma situação e não viveu. Bom, mas pelo menos é assim como eu me lembro. A colega tinha um problema. Todas as terças-feiras, ela tinha uma interlocução na sua promotoria com o município da cidade onde ela trabalhava. Seja questões de infância, seja questões de creche, seja questões de saúde. E tinha um procurador-geral do município que entrava nas reuniões, havia uma sala bem grande, e se colocava lá no outro lado, na chamada distância pública. Quando nós fazemos capacitação, nós treinamos os colegas na chamada linguagem, uma das 7 linguagens não verbais, é a linguagem prosêmica, é a linguagem das proximidades, que é a distância íntima, 45 centímetros, a distância pessoal, a distância social e a distância pública. Pois esse procurador se colocava na distância pública, que é 3,6 metros a partir do foco. E de lá ele começava a bombardear a colega. Começava a fazer conversinha paralela e a colega ficava completamente desarticulada. Por quê? Porque não tinha a capacitação para se acalmar. Não tinha a capacitação naquele momento para perceber que ele era um negociador competitivo e justamente o que ele estava fazendo era lançar iscas para que ela mordesse. Então ela dizia, chega no domingo, eu já começo a entrar no meu estágio de depressão, porque eu sei que passa a segunda e a terça eu já encontro aquele cara. O que eu faço, professor? Olha, situação complicada, mas nós podemos tentar uma técnica bem singela, cooperativa, de menos custo emocional para você. Na próxima reunião que vocês tiverem, ele vai chegar, você vai cumprimentá-lo com as 2 mãozinhas, um sorrisinho, e vai dizer, doutor, sente aqui do meu lado. Sente aqui do meu lado. E coloque ele na distância íntima, a 45 centímetros de você. Porque aí você vai conseguir neutralizá-lo. Ele não vai poder fazer as conversas paralelas, porque se o fizer, vai fazer com você, que é você que está do lado. E mais, você vai usar a linguagem tacésica, a linguagem do tato. Os neurocientistas descobriram que nós, por toda essa evolução das cavernas, temos sensores, temos nervos no antebraço e no rosto, que levam diretamente ao lado direito do nosso hemisfério cerebral, do nosso cérebro. Então, quando você toca no antebraço de uma maneira gentil, você automaticamente ativa áreas do afeto no seu interlocutor, sem precisar, cala a boca, não, só toca no braço, e aí você terá melhores condições de uma interlocução mais profícua com ele. Então, isso é uma linguagem colaborativa. Não precisa, doutor, eu vou representar contra você. Não precisa nada disso. Nós temos um instrumental de técnicas de negociação. Nós temos um instrumental oferecido pela neurobiologia, em que você pode ser cooperativo com o outro, fazer ele trabalhar com você, cooperar, sem você despejar cortisol. Só com técnica, expertise. Isso se aprende como? Praticando. Então, eu trago esses exemplos. Um outro exemplo, a colega estava com um problema, se eu não me engano, fechamento de uma creche. Não, é isso, não, porque não sei o quê,
porque o artigo tal, da lei tal, da fulana de tal, vou entrar com uma ação civil pública, vou quebrar, vou arrebentar. A colega já tinha um trato e uma capacitação emocional, ela ia fazer uma interlocução difícil com o prefeito, ela pensou, onde é que eu vou fazer essa reunião de negociação? No meu gabinete adversarial? Não, vou fazer na creche. E marcou a audiência na creche. O prefeito chegou lá, olhou as 150 crianças, se emocionou. Onde é que está o TAC que eu vou assinar? Ele assinou, pronto, acabou. Não precisa você ficar dando porrada em ninguém. E não precisa você ficar dando porrada em si mesmo. Porque quando você dá porrada em alguém, você também dá porrada em si mesmo. Porque você despeja cortisol e adrenalina em excesso. E isso corrói os vasos sanguíneos. Isso ocasiona doenças cardiovasculares. Isso ocasiona diabetes. Isso ocasiona câncer. Isso é uma outra capacitação que eu dou. Sobre, eu falei estresse, depressão e ansiedade. Aí já é uma outra área. É biologia molecular. Onde a gente mostra como as moléculas funcionam com o excesso de cortisol e de adrenalina. E também como elas funcionam com dopamina e serotonina. É outro departamento, não é? Então, avançando, capacitação, prática e expertise. Segundo grande desafio, nós brecarmos a nossa testosterona. A testosterona é a gêmea má da ocitocina. O que é a ocitocina? A Dani já falou na sua palestra, né? Eu adoro esse livro, né? Ela falou que foi apresentado a ela. Esse livro é um livro fantástico, né, Dani? 10 anos de estudo sobre a ocitocina. É o hormônio da empatia, da cooperação. Não vou entrar aqui escrevendo a história da ocitocina. É o hormônio da cooperação. Quer dizer, você despeja muita testosterona na nossa postura adversarial, competitiva, você destrói a possibilidade de ocitocina. E, consequentemente, destrói a possibilidade de uma atuação cooperativa. Mas tem mais. Tem também a adrenalina, de outros 2 hormônios de estresse que afetam a ocitocina, a adrenalina e o cortisol. Esses são terríveis. Então, a capacitação para que nós possamos fazer o autocontrole, não é? 5 minutos? Ixi, não consegui chegar nem. Aí eu ia mostrar a técnica. Eu ia mostrar a técnica do autocontrole, como é que a gente faz isso, não é? Hã? Hã? Como é que eu faço agora? Quando eu vi aquela plaquinha ali, me deu aquele negócio na barriga. E agora, não é? Vocês acham que eu estou estressado aqui? É evidente que eu estou estressado. Eu estou com um bom estresse. Na aula a gente mostra, né? Tem um U. Eu já estou no pico do U. Mas, se vocês não dessem essa oportunidade para mim, eu ia começar a cair no U, ia ter um excesso de cortisol e talvez até desse o chamado branco, que é a pessoa se esquecer de tudo, tá? Mas então o autocontrole. O que é córtex pré-frontal esquerdo? O córtex pré-frontal esquerdo é o centro executivo do cérebro. Então, centro executivo do cérebro é o córtex pré-frontal esquerdo. Ele é responsável pelo gerenciamento das emoções, pela motivação centrada em metas. Então, se nós queremos trabalhar com autocompositivos, nós temos que trabalhar o nosso córtex pré-frontal esquerdo, adaptabilidade, iniciativa, propósito de vida e bem-estar. Porque isso eu posso afirmar a vocês, quem trabalha com autocompositivos, por despejar mais dopamina e serotonina, começa a ter mais bem-estar. E começa a ter mais saúde também. Se eu tivesse tempo de mostrar a estatística de servidores, juízes em licença para tratamento psiquiátrico, eu vou mostrar para vocês.
Onde é que está? A juíza Cíntia Mua, colega, amiga lá do Rio Grande do Sul, fez esse levantamento para 2018. Magistrados, 2.922 dias sem trabalhar por causa de estresse e ansiedade. Corresponde a 3 dias por ano. Servidores, 46.829 horas. 8 dias por servidor por causa de estresse e ansiedade. Por quê? Porque trabalhamos só com cortisol. Aí a pessoa adoece, não tem como. E a proposta é que comecemos a trabalhar de maneira cooperativa com dopamina e serotonina. A proposta é de saúde para nós e para aqueles com os quais nós trabalhamos, para a sociedade. Então, o córtex pré-frontal esquerdo é o gerenciador das emoções. Mas temos a amígdala. A amígdala é o radar do cérebro para a ameaça. A amígdala é essa bolinha verde aqui, que está no sistema límbico. Quando a amígdala assume o poder do cérebro, acontece o que se chama de sequestro da amígdala. Então, o promotor, a promotora está andando de carro, alguém fecha o seu carro, se estiver armado, vai lá e bom, mata. Isso já aconteceu? Já aconteceu. O que aconteceu? A amígdala tomou conta do cérebro, a porção réptil veio à tona e teve um comportamento de réptil. Matou uma pessoa. Esse é o problema da amígdala. Coisas que ativam a nossa amígdala: falta de respeito, tratamento injusto, sentir-se desconsiderado, sentir que não é escutado, ser submetido a metas irrealistas, trabalhar enxugando gelo. Isso ativa a amígdala, isso adoece a pessoa dia após dia, enxugando gelo, e o seu trabalho não tem nenhum reflexo. Entrou no serviço público para servir a população, isso não tem nenhum reflexo, isso ativa a amígdala. Resultados da ativação da amígdala: olhem só, você perde a concentração, você perde a memória. Por isso que a gente orienta, quando fazemos capacitação de mediadores, você não pode ir para uma mediação sem um papel na frente, sem uma caneta. Vai anotando tudo, porque você é um mediador, mas você também está sujeito a emoções. Você está sujeito a cortisol. E, portanto, você, por despejar o cortisol, vai perder a memória e vai se esquecer o que foi dito lá no início da reunião. Por isso você tem que ir anotando. São técnicas singelas. A neurociência é muito simples. Complicado somos nós do direito. A neurociência é simples. Nós do direito é que somos complicados. O ser humano é, de certa forma, nessa dimensão, até um pouco simples. Perdemos a capacidade de aprender, de inovar, de sermos flexíveis, e temos aquela reação. Então, como autocontrole da amígdala? Vou colocar uma técnica para vocês. A singela técnica do uso de perguntas. E todo mundo diz, tudo que é capacitação: você tem que fazer perguntas. Mas por que você tem que fazer perguntas? Eu quero entender por que eu tenho que fazer perguntas. Por uma razão muito simples. Porque quando você faz perguntas, você precisa usar o córtex pré-frontal esquerdo. E precisa usar o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério linguístico e verbal. E como o cérebro funciona, os neurônios funcionam por basicamente 2 combustíveis, que é glicose e oxigênio, e quem leva isso é o sangue. Você fazendo as perguntas para a pessoa, você vai começar a ter que levar sangue que estava antes na amígdala, porque quando a amígdala se ativa, o sangue vai para lá para levar glicose e oxigênio. Então, o seu desafio é tirar o sangue da amígdala e levar o sangue para o córtex pré-frontal esquerdo. E aí, então, você faz perguntas. E em você fazendo perguntas para o seu interlocutor, ele também é obrigado a tirar o sangue da amígdala dele
Porque ele precisa responder às perguntas que você fez com o córtex pré-frontal esquerdo dele. Entende? É um sistema de vasos comunicantes. Então você faz uma pergunta, depois aí ele responde, aí já dá uma acalmada, né? Aí faz outra, e aí o sangue vai se transferindo. Então essa é uma das técnicas de autocontrole. Agora, o que não pode é você se descontrolar na frente do seu interlocutor, porque se ele for um psicopata, ou mesmo não sendo um psicopata, sendo um negociador competitivo, era tudo o que ele queria. Tudo o que ele queria era ver um negociador descontrolado ou descontrolada, sem memória, sem concentração, sem inovação, sem nenhuma capacidade de ação. Aí você está na mão do seu interlocutor competitivo. Então, este é um grande desafio, porque nós temos, na nossa formação adversarial, a testosterona como predominante. Doutor, promotor, o senhor é muito arrogante. O senhor está me desrespeitando. Por que o senhor acha que eu sou muito arrogante? Ah, mas então você quer ensinar a gente a ter sangue de barata? Não, eu quero passar uma reflexão de que ninguém precisa ter sangue de barata, mas a sociedade não paga para que nós resolvamos os nossos problemas mais íntimos no ambiente de trabalho. A sociedade nos paga para que nós sejamos profissionais da área do comportamento. É para isso que a sociedade nos paga. Ela não nos paga para a gente ir resolver e fazer briguinhas no ambiente de trabalho. Para isso existe o psiquiatra, para isso existe a bicicleta e, no meu caso, o surf. Bom, minha gente, teria uma série de outras questões a mostrar para vocês, não é? Mas não vai ser possível. De qualquer forma, eu peço mais uma vez desculpas se de alguma forma eu fiz alguma contraposição, alguma convicção muito íntima de vocês, mas o sentido é realmente fazer uma autocrítica, que nós possamos nos olhar no espelho e com inovação, com criatividade, evoluir como pessoa, evoluir como instituição, para que efetivamente possamos fazer o mandamento maior que está no nosso mapa estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público, que é a transformação social. Muito obrigado. Depois da brilhante explanação do professor Paulo Valério, vou passar a palavra à nossa debatedora. Hoje temos a honra de ter aqui como debatedora a professora Juliana Loss de Andrade, coordenadora técnica do Núcleo de Mediação da Fundação Getúlio Vargas, professora de mediação de diversos cursos e da Fundação Getúlio Vargas também, especialista em mediação pela Universidade Carlos III de Madrid, mestre em Direito Público pela Universidade Carlos III de Madrid, doutoranda em Direito Privado pela Université Paris I, Paternon-Sorbonne, presidente da Comissão de Mediação da OAB Espírito Santo. Agora é toda sua para apertar nossos expositores, professora Juliana. Bom dia a todos. Só fazer uma pequena correção, porque o tempo passa, né? Eu sou capixaba, mas hoje eu sou presidente da Comissão de Mediação no Rio. Então, não, mas é porque eu já fui do Espírito Santo. Então, não está errado, não. Só atualizando as nossas mudanças, né? Eu agradeço muito o convite do Ministério Público. Eu já tinha um contato muito próximo aqui com o Tribunal Judiciário aqui de Pernambuco, que é um grande incentivador dos métodos autocompositivos e muito interessado, na pessoa do Dr. Eric, que é quem coordena aqui o NUPEMEC. E agradeço, Fabiano, a você pelo convite e também ao Procurador-Geral e ao diretor da escola pela organização do grande seminário aqui de vocês,
e confesso que me impressionei com os temas abordados, porque não é comum ver dentro do Ministério Público tal profundidade nas discussões de métodos autocompositivos, não porque falte prática, porque existe muita prática pelo Ministério Público no Brasil inteiro, mas porque talvez existam tantas questões que hoje são discutidas no Brasil que, eventualmente, esses novos caminhos, não tão novos assim, às vezes fiquem um pouco menos em evidência. Então, parabéns aí ao Ministério Público de Pernambuco por acolher esse tipo de iniciativa. E, para mim, é uma grande felicidade estar aqui, sobretudo por estar ao lado da Helena, a grande responsável na minha vida por ter me encaminhado por essa área da negociação. E talvez aqui eu dou um testemunho de que, antes de conhecer as técnicas de negociação com a Helena e também da mediação em um momento posterior, eu sempre achei que aquilo não servia para nada. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que está aqui acredita que serve para muita coisa e já tem outra cabeça, mas eu não tinha. Então, realmente, eu sou um ser convertido há mais de uma década, mas um ser convertido, e hoje não trabalho com nada que não seja métodos consensuais. Eu queria entrar diretamente, depois das maravilhosas exposições dos professores, tanto do professor Valério como da professora Helena, e deixar uma pergunta para cada um, né, da minha perspectiva, partindo mais da prática. Eu já tive algumas experiências de mediação com o Ministério Público, e eu vou partir dessa experiência, já que estamos na casa, né, do MP, porque há certas questões que eu gostaria de trazer à discussão aqui nesta casa. E outras também por conta do cenário que nós, né, encaramos hoje dentro da solução consensual. A primeira, para a professora Helena, que seria como, enfrentando a tensão de agentes, né, quando você explicou que, muitas vezes, o interesse daquele que representa não é o mesmo interesse do representado, ou há interesses diferentes. Eu vejo que isso acontece muito na nossa prática, não só dentro do Ministério Público, mas também dentro de grandes corporações ou de qualquer grande instituição no Brasil e no mundo. Então, quando a gente trabalha dentro de uma mediação privada, muitas vezes você tem a confidencialidade e as sessões privadas, os cálculos, que te permitem enfrentar um pouco melhor esta questão da tensão de interesses entre a gente e o representado, né, entre os principais e os representantes. Como nós podemos, na sua perspectiva, fazer com que o membro do Ministério Público ou da Fiscalia, ele consiga tratar, dentro de uma mediação ou dentro de uma negociação, os seus interesses próprios? Eu vou dar um exemplo aqui. Nem sempre esses interesses são ruins, né? Nem sempre esses interesses são algo que a gente precisa esconder. Vou dar um exemplo de um caso que eu tive concreto. A pessoa que estava negociando uma resposta dentro de uma ação civil pública, ela tinha interesse, por exemplo, pessoal, por experiência da sua vida, de, como resposta, trazer algo que favorecesse a educação. Poderia ser que, pela experiência de vida daquele promotor, fosse diferente. Então, às vezes, como usar positivamente esse perfil, essas questões pessoais da nossa própria história como promotor, para favorecer uma solução consensual. É dizer, como que eu consigo enfrentar. A princípio, eu sou um representante da sociedade, mas como que eu reconheço que eu tenho essas propensões pessoais sem que eu fique fragilizado perante o sistema de justiça? Eu acho isso super difícil hoje para os representantes do Ministério Público. Eu acho que nós deveríamos ajudar aí a reconhecer e a tratar isso. E ao professor Valério, tem uma outra questão que me interessou bastante. Nós não podemos negar a existência de preconceitos. Então, como lidar com esses preconceitos para trazer efeitos positivos? Aí deixar para o professor, na prática, como que a gente, reconhecendo que tem um julgamento, como é que a gente lida com isso? Sim, peraí.
La tensión entre principales y representantes es una tensión que es muy razonable que ocurra en el mundo jurídico, porque los operadores son los llamados a representar, en el caso del fiscal, a la sociedad y en el caso del abogado al cliente concreto, ¿no? Entonces, lógicamente, existe el propio set de intereses del abogado, del fiscal, de la sociedad también y del ciudadano. ¿Cómo salvar esa tensión? Bueno, siempre va a existir. ¿Qué podemos hacer para mejorarla? Bueno, por ejemplo, te referías al uso del mediador, ¿no? En el caso, yo creo, cuando hablamos de una negociación con Fiscalía, yo creo que la gran dificultad está en que el sistema estructural de la Fiscalía tenga un protocolo, un procedimiento de trabajo que favorezca el acuerdo. El gran problema está en que el sistema, en principio, no está diseñado para el acuerdo. Digamos que toda la autocomposición está un poco navegando en contra del río de la justicia, que lleva un curso y unas prácticas y una forma de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una gran dificultad, y es que la estructura en sí no favorece la autocomposición. Bien, ¿qué tiene que hacer el sistema? Poner incentivos para que los fiscales lleguen a acuerdos y que esos intereses del fiscal sean también profesionales en el sentido de avance en su carrera profesional. Además de esos intereses personales, ¿no? Que tú decías que en realidad ahora lo que te puedes agarrar es a su humanidad, ¿no? A su vivencia personal, a su humanidad, a su capacidad para conectar con los intereses del ciudadano, pero no de una forma profesional, sino humana y personal, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esa es la gran dificultad, y es porque es una dificultad estructural, y es que el sistema no está suficientemente organizado, estableciendo incentivos y facilidades para que profesionalmente sea positivo para el fiscal llegar a un acuerdo, en más sentidos, ¿no? Entonces, bueno, pues alinear incentivos sería una de las estrategias, y bueno, pues también en la práctica, pues producir reuniones con más personas, ¿no? En el caso del abogado y el cliente, con el cliente, ¿no? El cross caucus, como tú sabes muy bien utilizar, ¿no? Esas reuniones solo con los abogados y fiscal, por ejemplo, y otro con las partes, más en concreto. Bueno, pues cuando hablemos, por ejemplo, de ámbitos civiles, bueno, pues eso puede ser una forma de salvar esa tensión, pero siempre preservando, digamos, el interés muy importante del abogado, que es salvar su imagen frente al cliente, ¿no? Porque es su fuente de ingresos, ¿no? Y también de su ego profesional, ¿no? Y de su... Esto. Passar aqui diretamente para o professor Paulo para responder a pergunta direcionada a ele. Excelente pergunta, Juliana, muito obrigado pela pergunta, bastante profunda também. Eu responderia da seguinte maneira: acho que já está, de certa forma, respondido na manifestação. Naquele momento em que eu falava do preconceito e disse que, mesmo que nós não concordemos com aqueles que têm uma postura adversarial e competitiva, nós temos de compreendê-los. Então é pela empatia. Você consegue desbastar os seus preconceitos pela empatia. E como é que a gente faz para sermos mais empáticos? Treinando. Treinando. Assim como um jogador de vôlei, assim como um surfista, o Gabriel Medina, treinando. Você não consegue desbastar os seus preconceitos perniciosos, porque eu falei que muitos preconceitos são bons, se você não treiná-los. E a única forma de você fazer isso é com capacitação. Você treinar os promotores de justiça, já que a tua pergunta foi direcionada aos promotores, me pareceu, né?
treinar os promotores de justiça nessas questões que nós vimos aqui, como que você funciona. Não adianta você só treinar o promotor de justiça a fazer denúncia, ou mesmo a negociar, se você não treiná-lo, ele a conhecer como ele funciona. E aí ele é o único que vai ter condições de identificar quando ele estará tendo um preconceito pernicioso ou não. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho ainda um preconceito com o Mori Bug. Eu confesso aqui, tenho ainda um preconceito com o Mori Bug. Sabe qual é o Mori Bug? Aquele surf deitado. Tenho um preconceito. O que eu faço para desbastar o meu preconceito? Quando eu vejo um Mori Bug, eu me esforço mais ainda para respeitá-lo mais do que aquele que surfa em pé. Essa é a minha forma de desbastar este meu defeito. Então eu procuro conversar, eu procuro na água, vai na onda, porque eu sei que eu tenho o preconceito, e não deixo esse preconceito, que é pernicioso, ser deletério para o meu relacionamento. Senão eu, como surfista, vou estar todo tempo aí vou para me divertir, fazer a minha meditação, vou ficar brigando com as pessoas. Outra forma de você desbastar os seus preconceitos: escutar o outro. Escutar o outro. Escutar o que o outro tem a dizer. Escutar mesmo, não é ouvir. Ouvir todo mundo ouve. Escutar com atenção plena o que o outro tem a dizer. Essa é uma maneira de você também desbastar o seu preconceito. Então eu sempre recomendo você, ante questões complexas, procure fazer uma audiência pública, procure ouvir outros colegas mais experientes que você. A escuta é um excelente remédio. Aliás, era uma das partes da minha exposição, que não deu tempo. Este é um grande desafio do Ministério Público. Nós só queremos falar, nós não conseguimos escutar. E aí volta ao psicopata. Com o psicopata, se você falar demais, você está ralado. Com o psicopata se fala o menos possível. E se eu poderia dizer uma arma bastante eficaz com o psicopata, é o silêncio. Então, este é um preconceito que nós temos. Nós achamos que devemos, como membros e membras do Ministério Público, nós temos esse preconceito, nós temos que falar. Então, o que eu digo nas capacitações? Não fala, escuta, silêncio. O silêncio é uma arma de negociação poderosíssima, que nós não exercitamos muito. Eu responderia dessa forma. Alguma consideração? Professor Valério, só para dizer que deve ser realmente difícil negociar com psicopatas. Eu estava dando uma olhada aqui na lista, os advogados, a segunda profissão com o maior número de psicopatas. Dificílimo. Depois daquela tia, eu acho que o senhor escondeu ali para a gente. Eu realmente escondi. Eu tinha um dado nesse sentido, mas justamente para não mostrar qualquer tipo de preconceito, eu não trouxe. Mas esse assunto é bem sério, gente. E olhem aí tudo que está acontecendo pelo nosso país e tudo. Esse é um assunto muito sério. O psicopata, ele não vai te dar um tiro, mas ele vai te matar de outra forma. Ele vai matar a tua reputação, ele vai matar a tua saúde. É bem sério. Só não quer perguntar? Quem quer perguntar nada? Mas eu vou pedir aqui ao pessoal do cerimonial, que eu acho que se tiver alguma pergunta, pega por escrito aí. E a gente vai ser breve, pessoal. A gente vai fazer só 2 ou 3 perguntas do público,
para a gente não estourar o tempo do Badini. O Badini vai me matar, ele está de 1h30, né? Ele acabou de sair aqui para dar entrevista, ele já estava me arregalando os olhos. A gente vai pegar só 2 ou 3 perguntas, não, por escrito, porque senão demora demais o tempo. A gente vai pegar 2 ou 3 perguntas por escrito, e quem tiver mais perguntas, pessoal, pode mandar para o e-mail da escola. A gente encaminha para a professora Helena e encaminha para o professor Paulo Valério, tá? O pessoal do cerimonial vai providenciar aí mais 3 perguntas para a gente encerrar os debates e passar para o intervalo. Aproveitando aqui o tempo que o pessoal pega as perguntas, escolhe as perguntas, eu vou fazer um agradecimento especial ao pessoal da comunicação do MP, na pessoa de Evângela, que não está aqui no auditório, mas sempre está acompanhando tudo. Então, a todo mundo da comunicação, agradeço o empenho de vocês na pessoa de Evângela. Agradeço também ao pessoal da segurança, na pessoa do Coronel Câmara, ao pessoal do cerimonial, na pessoa do mestre cerimonial Seabra, e ao pessoal do transporte, na pessoa de Romilson, e a todos do staff que estão colaborando com a construção e a realização desse sonho. Na primeira, a segunda e a terceira. Sim, já vou fazer. A primeira pergunta aqui, eu vou fazer aqui vou passar aqui a pergunta da plateia. Primeira pergunta aqui para os dois aqui. Eu vou fazer a primeira pergunta para um e a segunda para outro. Como as partes com grande desigualdade de poder podem negociar? Vou fazer essa primeira para a professora Helena. Como as partes com grande desigualdade de poder podem negociar? Bueno, esa tensión entre poder es una dificultad estructural. Entonces, es algo que no podemos eliminar. Eso va a existir porque es la vida real. Entonces, ¿cómo alguien que no tiene poder puede negociar? Bueno, la primera cuestión me refería antes a ella. Visualizamos que no tenemos poder, pero también tenemos poder. Es decir, la gran empresa tampoco quiere que salir en los periódicos o ser condenada, aunque sea muy grande y sea muy millonario. O sea, que algún pequeño poder tiene también el ciudadano frente a esa estructura. Bueno, es ser realista, ser consciente de las diferencias de poder, sería la primera cuestión para poder salvarlo. Y luego, segundo, focalizar en qué elementos puede hacer que la otra parte quiera negociar con nosotros, ¿no? ¿Qué poder tenemos, el que tiene menos poder, qué poder tiene sobre el otro, ¿no? Otra forma de ayudar cuando hay diferencias de poder es usar un mediador. Un mediador va a establecer un ámbito de juego quizá más razonable, más equilibrado, con mismas oportunidades de participación. Por lo tanto, puede ser un buen instrumento para ayudar. Y bueno, también el poder puede ser de otras formas, puede ser no solo económico, ¿no? Por ejemplo, hablamos de personas que tienen una relación personal complicada, ¿no? Por ejemplo, que haya habido maltrato, por ejemplo, incluso entre hermanos. Bueno, pues ¿cuál es la mejor forma de negociar? Probablemente con reuniones asíncronas, digamos, con un mediador que se reúne con uno y habla con otro. Esto es una buena técnica para eliminar ese abuso emocional de poder que puede darse en muchos conflictos, por ejemplo. Agora eu vou ler a pergunta aqui para o professor Paulo Valério. Sobre a relação com o psicopata, a negociação não é prejudicada em face da falta de emoção dele. Como funciona a necessária empatia nesses casos?
Exatamente. O pessoal gostou do psicopata, né? Que bom, para ficarem alertas. A negociação com o psicopata fica muito prejudicada, assim. Principalmente fica prejudicada quando você acha que todo mundo que está na sua frente é igual a você, que não é psicopata. Esse é o primeiro problema. E o psicopata, ele vai fazer você se encantar com ele. Se for mulher, vai fazer você se encantar com ela. E vai sorrir, e vai ser muito agradável, e vai, principalmente, fazer coisas que você gosta. Vai buscar um rapport com você. E nesse meio tempo vai estar lendo exatamente como você é, para buscar o seu ponto de vulnerabilidade. Então, realmente, é muito difícil, muito complicado. Qual é o primeiro passo, então, para você negociar com o psicopata? O primeiro passo é você saber que aquele que está na sua frente pode ser um psicopata. Né? Então, por isso que eu trouxe essa informação aqui, porque meus colegas e eu trabalhamos muito no face a face e, às vezes, estamos trabalhando com psicopatas. Quem trabalha muito no setor prisional, com certeza estará trabalhando com psicopatas. E como eu vejo os meus colegas muito parecidos comigo, pessoas muito cooperativas, muito colaborativas, até de uma certa forma um pouco puros, nós somos muito vulneráveis. Então nós temos que saber que aquele nosso interlocutor, e principalmente o mais gentil, o mais encantador, pode ser o nosso algoz. O psicopata tem algum nível de emoção. Ele ativa também a amígdala. Mas é um diferencial, esse é um dos diferenciais. Ele ativa muito pouco a amígdala. Portanto, ele não tem medo. Então, se você acenar com alguma possibilidade de ameaça a ele, isso é a pior coisa que você poderia fazer. A pior coisa que você poderia fazer é querer brigar, vamos dizer, de igual para igual com o psicopata. Isso é a pior coisa. É o remédio para você se dar mal. Tá? Então, como trabalhar com ele? Passar para o lado dele. Que são as técnicas do professor William Ury. Quando você negocia com pessoas difíceis, e não pode haver pessoa mais difícil que o psicopata. Então, o William Ury ensina, você não vai bater de frente com o psicopata. Por quê? Porque todas as ações que você tiver em relação a ele terão um conteúdo emocional, mas ele não. Ele vai estar, digamos assim, livre de qualquer emoção, como o medo, como a dúvida. Ele é determinado, age quase como um réptil. Então essa é uma outra técnica. Você não vai usar uma arma dessas. Você vai então passar para o lado dele, escutar mais, ver qual é o ponto que faz o olhinho dele brilhar, porque o olhinho dele brilha também. Quando você dá uma sensação de poder a ele, o olhinho dele brilha, porque isso despeja também dopamina no organismo dele. Agora, como é que você vai aprender isso? Com capacitação. Você não aprende isso estudando a lei da ação civil pública. Você não aprende isso lendo resoluções. Você aprende com capacitação. Não sei se respondi. Se não respondi, pode dizer que eu tento de novo. Pessoal, fazer mais duas perguntas aqui que me chegaram e a gente encerra para o almoço. Vou pedir aos expositores que sejam breves na resposta para a gente conseguir manter pelo menos o atraso regulamentar de 30 minutos, não passar mais de 30 minutos. Vou fazer uma pergunta para a professora Helena e uma para o professor Paulo. A pergunta para a professora Helena, pergunta aqui do amigo Leonardo Caribé. Já estou olhando ele aqui, mas não estou achando. Aí, Léo, grande Léo, forte abraço, Léo. Professora Helena, uma negociação colaborativa, desculpa aqui. Uma negociação colaborativa tem que haver uma relação de confiança entre os negociadores. Quais são as estratégias para restaurar a confiança, geralmente deteriorada, sacudida em uma situação de litígio? Efectivamente,
el litigio es el momento peor de la relación de las personas, ¿no? Nosotros, en el programa de mediación intrajudicial que yo dirijo, hemos observado que en la época más difícil de unas personas que se divorcian para que lleguen a un acuerdo es cuando han presentado la demanda y la contestación a la demanda. Por lo tanto, es el momento, digamos, en cuanto a estructura del conflicto, el peor momento, una vez que se ha iniciado el litigio. Por eso también pedimos que haya mecanismos que traigan al acuerdo antes de esa ruptura absoluta de confianza y, digamos, y de enfrentamiento total que se produce en el proceso. La confianza normalmente se cultiva poco a poco. Siempre decimos que la confianza no se puede pasar de 0 a 100, absoluta confianza y absoluta colaboración, ¿no? Y de hecho lo vemos en el mundo empresarial, ¿verdad? Las empresas colaboran a veces y van empezando poco a poco y luego, bueno, pues llegan a cuestiones mayores. Por lo tanto, no es tampoco bueno lanzarse y colaborar al 100% desde el principio, ¿eh? Hay que crear confianza y, por lo tanto, hacer gestos positivos, ¿no? Y entonces yo creo que se puede iniciar o reiniciar o intentar reiniciar esa colaboración entre personas, por ejemplo, que están en litigio, estableciendo elementos básicos como empezar a hablarse con respeto, no decir cosas negativas, ¿no? Y en esto, lógicamente, un mediador es el que va a ayudar mejor, ¿no? Sobre todo convirtiendo el mensaje, ¿no? Ese mensaje tú has hecho esto, transformándolo en un mensaje yo, ¿no? Yo me siento de esta forma, que va a ser escuchado por la otra parte, ¿no? Establecer confianza, por lo tanto, producir promesas que sean cumplidas, pequeñas concesiones que vayan estableciendo un sistema de generación de confianza. Y yo creo que ahí, en ese ámbito, los abogados son la piedra de toque del sistema de justicia. Son los que tienen que cambiar completamente su enfoque, establecer una forma de gestión del conflicto que no añada problemática, sino lo contrario, y que gestionen de una forma positiva el conflicto. ¿Qué es lo que yo veo en culturas como la nuestra? Pues que el abogado añade sus emociones negativas y su conflicto incluso personal, ¿no? al conflicto, y además digamos que deteriora muchas veces la imagen de la justicia en relación con el tribunal, con la otra parte, con el fiscal, y cuando no tiene razón luego, según lo que dice el juez, ataca personalmente a estos profesionales. Bueno, por lo tanto, yo creo que tiene que haber un gran cambio, sobre todo en el mundo de la abogacía, en todo el sistema de justicia, en cuanto a la gestión del conflicto, y que todos participemos de una forma colaborativa para conseguir el mejor acuerdo en lo posible, ¿no? Por supuesto, también tendrá que haber procesos. Por lo tanto, la respuesta es cómo mejorar, bueno, pues pequeñas concesiones y, sobre todo, el conocimiento de las técnicas de negociación colaborativa, estableciendo una comunicación asertiva y empática, con respeto, y estableciendo un espacio seguro donde pueda, digamos, otra vez generarse esa confianza. Pessoal, a última pergunta agora para o professor Paulo, para a gente ir para o intervalo. Como negociar direitos indisponíveis, tais como a sobrevivência ou locais sagrados? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, porque é uma pergunta muito ampla, né? Mas vamos começar pela sobrevivência. Como negociar a sobrevivência? Eu diria com calma. Eu me lembro de uma situação em que um ex-delegado e um advogado me ameaçaram de morte no meu gabinete. Disseram que iam me matar. E aí eu estava negociando a minha vida. O que eu tive que fazer? Me mantive calmo, até porque eu não tinha o que fazer. Me mantive calmo. Com certeza eu estava diante de dois psicopatas. A tranquilidade deles era algo assombroso. Eles chegaram e disseram: doutor, o senhor está contrariando nossos interesses nesse processo. Nós tomamos a decisão que nós vamos ter que lhe tirar daqui. Eu falei: é mesmo? Eu estava numa comarca do interior,
Mas que bom, porque para me tirar daqui, provavelmente vocês têm algum poder político no Ministério Público para me promover. Então, para me tirar daqui, eu não posso descer, eu só posso subir, aí eu vou ser promovido para Porto Alegre. Aí disseram assim, não, acho que o senhor não está entendendo, nós vamos lhe tirar de um jeito diferente. Eu fiz assim, agora eu entendi. E aí o que eu fiz? Eu usei o córtex pré-frontal esquerdo, eu parafraseei ele, eu disse assim, eu estava apavorado, evidente, mas é isso que eu digo, você tem que ter expertise. Vocês estão me ameaçando de morte? Não, eu te fiz assim, ó, agora eu estou entendendo, vocês então, eu disse bem assim, vocês então vão me tirar de um jeito diferente? Por que eu estava fazendo isso? Usando o córtex pré-frontal esquerdo, mas a minha amígdala eu estava apavorado. Vamos lhe tirar de um jeito diferente. Aí eu fiz uma segunda pergunta, mas se vocês me tirarem de um jeito diferente, vão botar no mínimo mais 2 promotores aqui. Aí vocês vão ter que tirar mais 2 promotores de um jeito diferente? Aí eu fiz uma terceira pergunta, será que é útil para vocês tirarem 3 promotores de um jeito diferente? É assim que você age com um psicopata, fazendo perguntas. Então, como negociar direitos como a sobrevivência, você vai ter que ter calma. A mesma coisa na água. Isso a gente aprende no surf. Quando a onda bate na tua cabeça e te leva lá para baixo, não tenta subir para a superfície. Deixa que a água vai te levar. A gente aprende com o surf. Já tive várias situações de risco de morte. Então você tem que se acalmar. Os grandes surfistas, eles treinam o quê? Yoga. Eles treinam yoga para ficar 3, 4 minutos embaixo d'água. Eles estão apavorados? Claro que estão apavorados, mas eles treinam isso. É isso que nós temos que começar a treinar no Ministério Público. Agora, direitos indisponíveis, casas, como é que é? Casas, locais sagrados, não é? Locais sagrados, eu não sei, o Fabiano aqui me ajudou, talvez, casas que façam barulhos, com rituais, você negocia tranquilamente, olha, você está perturbando o entorno, né? Eu não vejo nenhuma dificuldade. Agora, às vezes você toca pontos fundamentais dos valores das pessoas, a identidade das pessoas. Então, aí você vai ter que entrar naquele modo mais empático, não é? Escutar mais, para você também não afrontar o direito das pessoas. Vou dar um exemplo. Nós fomos fazer um curso em Nova York e tivemos uma palestra com o negociador o negociador top da Embaixada da Irlanda. E uma chinesa fez uma pergunta para ele, mas o senhor, como é que o senhor consegue negociar com os terroristas lá na Irlanda? Muito simples. Quando eu negocio com eles, eu não olho para eles como terroristas, eu olho para eles como seres humanos. Porque se eu for me colocar no lugar deles, eles acham que eu é que sou terrorista. Para os terroristas, eu é que sou o terrorista. Então, eu tenho que ser profissional. Quando eu vou conversar com eles, negocio como negocio com qualquer ser humano. Então, isso é expertise, tá? Para você não entrar nessas confusões aí. A gente não tem muito tempo, então não vou evoluir muito. Desculpe. Pessoal, obrigado a todos. Vou fazer o último registro de elogio aqui. Queria registrar elogio a toda a Secretaria-Geral, na pessoa do secretário-geral, Dr. Maviael, que, assim, não mediu esforço para que a gente realizasse todo esse evento. Parabenizar os palestrantes, parabenizar a professora Juliana Lossi, que nos deu a honra aqui de seus comentários, de seus debates, e devolver a palavra para o cerimonial. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Fabiano Saraiva. Aos expositores Helena Soleto Munhoz, Paulo Valério Dalpai Moraes e a debatedora Juliana Lossi Andrade. Lembrar aos participantes, estaremos retornando às 13h30
E não deixe, por favor, de resgatar seus documentos com quem pegou o radiotransmissor de tradução simultânea. Por gentileza, não utilizaremos mais no dia de hoje. A gente pede que devolvam na saída o rádio de tradução simultânea e resgatem seus documentos. Vamos dando sequência às 13h30, portanto, quando teremos a palestra Técnicas de Negociação na Resolução de Conflitos Coletivos.